Prepare-se para uma avalanche de informações que podem transformar completamente sua compreensão sobre mulheres, sexo, amor e psicologia humana. O que você está prestes a ouvir é algo que muitos homens só percebem mais tarde na vida, geralmente aos 40 e às vezes até aos 60 anos. Salve este texto e compartilhe com seus amigos. E prepare-se para dezenas de mensagens dizendo: Nossa, eu não sabia disso. Após a intimidade, aproximadamente 87% das mulheres precisam de pelo menos 10 a 15 minutos de carinho, aconchego e uma conversa tranquila. Em contraste, o corpo do homem libera grandes quantidades de prolactina e depois para de produzi-la, razão pela qual ele pode se sentir cansado ou desconfortável se virar as costas e dormir imediatamente. Isso não é um sinal de fraqueza ou uma fase passageira. É puramente biológico. Você sabia que o clitóris da mulher contém aproximadamente 8.000 terminações nervosas, o dobro do número encontrado no clitóris do homem? Além disso, o clitóris não envelhece e permanece sensível até os 90 anos. Mulheres que se masturbam regularmente têm níveis mais altos de testosterona e um desejo sexual quase 40% maior. A ciência confirmou uma ligação direta entre isso e o aumento da libido. O orgasmo mais intenso de uma mulher dura em média de 20 a 30 segundos, enquanto o de um homem dura apenas de 6 a 8 segundos. Agora, prepare-se. Cerca de 1 a 2% das mulheres são capazes de atingir o orgasmo apenas com o pensamento, sem qualquer contato físico. Isso é conhecido como orgasmo perceptivo. Quando uma mulher pergunta como ela está, 94% dos homens cometem o erro de dar uma resposta totalmente honesta, enquanto a resposta apropriada geralmente inclui palavras como bonita, atraente ou calma, mesmo que a roupa não a favoreça. Durante a ovulação, que ocorre entre os dias 12 e 16 do ciclo menstrual, a libido da mulher aumenta de 30% a 60%. Sua voz fica mais aguda, seu andar mais suave e feminino, e seu odor corporal se torna mais atraente para os homens, muitas vezes sem que ela perceba. Nessa fase, as mulheres tendem, inconscientemente, a buscar um parceiro com uma genética mais forte, mesmo que já sejam casadas. Um estudo de 2024 mostrou que mulheres que praticam sexo oral pelo menos uma vez por semana têm 42% menos probabilidade de sofrer de depressão e possuem um sistema imunológico mais forte. Se uma mulher desvia o olhar enquanto você fala, é provável que ela não esteja interessada. No entanto, se ela olhar diretamente nos seus olhos por mais de 4 ou 5 segundos, com os lábios levemente entreabertos, isso indica atração em cerca de 80% dos casos. A mulher média pode pensar em sexo até 10 vezes por dia, mas o faz de forma mais discreta e sutil do que os homens. Além disso, 72% das mulheres gostam de ser dominadas pelo parceiro, mesmo que se considerem feministas no dia a dia. As mulheres ficam bêbadas 7 vezes mais rápido quando estão sozinhas, devido aos níveis mais baixos da enzima hidroxilação, que metaboliza o álcool. Portanto, uma taça de vinho para ela pode equivaler a 2 para você. As zonas erógenas mais sensíveis, depois do clitóris e dos pelos pubianos, são a nuca e a base do pescoço. Massagens suaves nessa área aumentam os níveis de ocitocina 3 vezes mais rápido do que beijos na boca. Cerca de 70% das mulheres consideram o comprimento importante apenas em 2 situações: se for menor que 9 centímetros quando ereto, ou se for maior que 19 centímetros e causar dor. Um comprimento médio é considerado ideal. Quando uma mulher toca no cabelo, ajeita a roupa ou passa a mão no pescoço na sua frente, é muito provável que esteja flertando, em até 99% dos casos. Esse comportamento é conhecido como arrumação, uma expressão inconsciente de prontidão para a intimidade. Após os 35 anos, a libido da mulher geralmente aumenta em comparação com a dos 20 anos. E para muitas mulheres,
Essa fase representa o ápice do desejo, pois elas sabem exatamente o que querem e não têm mais vergonha de expressá-lo. Se o corpo e as pernas dela estiverem voltados para você, você está em uma zona segura. Mas se ela cruzar os braços e apontar as pernas para a saída, é hora de encerrar a conversa. Fazer sexo regularmente, 3 ou 4 vezes por semana, pode aumentar a expectativa de vida de uma mulher em 7 a 10 anos, graças ao aumento da produção de estrogênio. A maioria das mulheres experimenta orgasmos mais intensos na posição de 4 ou de vaqueira, por trás do parceiro, pois essas posições proporcionam melhor estimulação da parede vaginal e do ponto G. Você sabe por que as mulheres vão ao banheiro juntas? É uma combinação de um instinto ancestral de segurança, além da oportunidade de compartilhar rapidamente opiniões sobre os homens e receber apoio. Se ela está mexendo as mãos, brincando com o brinco ou anel, ou tocando suavemente sua clavícula, esses são alguns dos sinais não verbais mais fortes de que ela está interessada. As mulheres têm 4 vezes mais probabilidade do que os homens de sentir tristeza pós-sexo, uma sensação repentina de melancolia após o orgasmo. Isso é perfeitamente normal. Então, abrace-a com força e evite fazer perguntas desnecessárias. Em média, uma mulher precisa de cerca de 17 minutos para se arrumar para um encontro com um homem por quem ela está realmente interessada. Se você consegue se arrumar em apenas 5 minutos, pode ser uma opção reserva para ela. O odor corporal de um homem que não usa desodorante, especialmente nas axilas e no pescoço, contém androstenona, um feromônio que pode aumentar o desejo sexual de uma mulher em até 200% em apenas 10 a 15 segundos. Cerca de 80% das mulheres assistem pornografia secretamente, mas raramente admitem isso de início. Uma das maneiras mais rápidas de excitar uma mulher é sussurrar coisas sugestivas em seu ouvido enquanto acaricia suavemente a parte interna de sua coxa. Se ela morder o lábio inferior enquanto olha para você, você praticamente deu um passo significativo em direção à intimidade. Mulheres que praticam yoga ou dança têm 54% mais chances de experimentar múltiplos orgasmos. Quando uma mulher diz que não se importa para onde vamos, muitas vezes é um teste. Ela já tem 3 opções em mente, e sugerir uma quarta pode decepcioná-la. Um estudo de 2025 descobriu que casais que assistem à pornografia juntos, pelo menos uma vez por mês, têm 3,5 vezes menos chances de se divorciar. Depois do clitóris, o lóbulo da orelha é uma das áreas mais sensíveis do corpo feminino. Mordê-lo suavemente pode causar um fluxo sanguíneo imediato para a região pélvica. Se ela apoiar a cabeça no seu ombro ou peito enquanto vocês caminham, você passou em todos os testes. É o nível máximo de confiança. As mulheres têm 8 vezes mais chances do que os homens de atingir o orgasmo através da estimulação do lóbulo da orelha, então essa área não deve ser negligenciada. Quando uma mulher está verdadeiramente apaixonada, suas pupilas dilatam em cerca de 45%, e isso é inegável. Cerca de 68% das mulheres admitem ter fingido orgasmos pelo menos uma vez na vida, não por culpa, mas para tranquilizar o parceiro. O que mais excita uma mulher é ver um homem genuinamente apaixonado por algo, seja seu trabalho, um hobby ou um esporte. Isso lhe dá uma sensação de segurança. Se ela ri das suas piadas mais simples, pode estar atraída por você. E se permanece em silêncio com um leve sorriso, pode estar profundamente atraída. Durante a intimidade, o cérebro da mulher desativa temporariamente as áreas responsáveis pelo medo e pela ansiedade, razão pela qual ela se torna mais carinhosa e receptiva após o orgasmo. Mulheres que praticam sexo oral regularmente têm 31% menos probabilidade de desenvolver câncer de colo do útero, de acordo com diversos estudos realizados em 2023. Se você tira os sapatos no carro ou em casa nos primeiros 30 minutos, isso geralmente indica que você se sente confortável com ela. Um dos maiores erros que os homens cometem é acreditar que as mulheres só querem sexo ou dinheiro, quando o que uma mulher realmente busca
é um homem com quem se sinta confortável e possa ser ela mesma. Quando uma mulher diz que está com dor de cabeça, em 78% dos casos, não é uma desculpa, mas uma resposta genuína ao estresse ou à falta de conexão emocional. O orgasmo feminino aumenta a tolerância à dor em quase 70%. E é por isso que algumas mulheres podem gostar de um certo grau de dor durante a relação sexual. Se ela te enviar uma foto de quando era criança ou falar sobre a mãe, significa que vocês atingiram um alto nível de confiança. Cerca de 85% das mulheres sonham secretamente com um homem que as beija de repente e as empurra suavemente contra a parede sem aviso prévio. Quando uma mulher diz "nada aconteceu", com lágrimas nos olhos, muitas vezes significa que tudo aconteceu. Então abrace-a e fique em silêncio por alguns minutos. A mulher média consegue se lembrar dos detalhes do primeiro encontro, mesmo 20 anos depois, enquanto um homem geralmente se lembra, no máximo, da cor da roupa. Se você tocar acidentalmente no braço, na perna ou nas costas dela e não se afastar por mais de 2 segundos, provavelmente não foi um acidente. As mulheres têm 5 vezes mais probabilidade do que os homens de se apaixonarem pela voz de uma pessoa do que pela sua aparência física. Portanto, falar em voz baixa e confiante é uma das formas mais fortes de atração. Quando uma mulher realmente ama você, ela começa a imitar suas expressões faciais, gestos e até mesmo sua maneira de falar. Esse fenômeno é conhecido como mimetismo. Mais importante ainda, uma mulher nunca se esquece dos seus sentimentos por você. Tudo o mais se torna secundário. Se você leu até aqui e entendeu cada palavra, escreva a palavra mágica nos comentários para que possamos descobrir quem é o homem que busca o aprimoramento pessoal diário.